Boa noite. Segunda-feira, dia 30 de novembro, começando mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV. Canal combativo, revolucionário, do lado dos trabalhadores, 24 horas no ar. No programa de hoje, destacando o balanço, ainda refletindo aspectos importantes do balanço das eleições, e tem como título aí, como vocês viram, Direita vence. Globo, FHC e a esquerda culpam Lula e elogiam Boulos. Então nós vamos tratar principalmente da repercussão do resultado eleitoral, né? Resultado que ontem nós analisamos no programa Resumo da Semana, que foi ao ar nesse mesmo horário, que você pode ver aqui no arquivo do nosso canal, com um balanço de várias capitais do resultado das eleições, né? Um programa que já tem mais de 2.000 visualizações, onde a gente apresentou dados, inclusive. Nós vamos destacar aqui também alguns números das eleições, vamos falar da crise, né, que agora começa a vir mais à tona, que estava oculta em torno do Covid, o Brasil ultrapassando 173 mil mortos, e até a Organização Mundial de Saúde se dizendo preocupada com a situação. O Maia, que comemorou a vitória do seu candidato no Rio de Janeiro e em 4 capitais. O DEM se transformou milagrosamente pelo processo fraudulento em um partido que tem mais capitais, junto com o MDB, sendo governadas pelo partido a partir de 1º de janeiro. Bom, e ele depois disso aí disse que auxílio emergencial, esse negócio aí para pobre, para gente que está sem emprego, deixa com o Bolsonaro, é problema do governo, disse o Maia. Bom, nós vamos falar disso daqui, das várias repercussões, né, dos conselhos dados pela Globo, do Ciro Coca-Cola Gomes, do PCdoB, do PSOL, né, o reflexo dessa situação no próprio interior do PT. E no nosso destaque internacional, a greve geral na Índia, realizada no final da semana passada, que paralisou mais de 250 milhões de trabalhadores, né? Então, esses são alguns dos destaques do nosso programa. E para analisar esses acontecimentos importantes, está comigo hoje aqui na nossa bancada virtual o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Toninho. Boa noite aí aos ouvintes, internautas do resumo do dia. Vamos lá para as notícias. Beleza, Edson. Bom, eu vou começar aqui a nossa pauta, como nós fomos sempre um canal que não ocultou, né, que não aceitou a política de esconder o que estava acontecendo em relação à pandemia, né, que não usou as eleições para colocar por debaixo do tapete, como fez a imprensa golpista, com esse problema que já levou aí dezenas de milhares de pessoas à morte em nosso país e milhões, já centenas de milhares, né, mais de quase 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. Pois bem, hoje o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, ele declarou que a situação no Brasil é muito, 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 muito preocupante, né? Os números dados aí, divulgados oficialmente, fizeram o Tedros, né, que é o diretor-geral da OMS, declarar nesta segunda-feira, numa coletiva, que a situação no Brasil necessita de muita atenção, é muito preocupante, em especial, disse ele, quando se observa os dados agregados. Vamos ver o que significa isso, né? Segundo ele, né, houve um aumento significativo das mortes entre 2 de novembro e 26 desse último mês. Não por coincidência, o mesmo período da campanha eleitoral em que esses dados foram omitidos pela situação. Bom, e aí a preocupação demonstrada pela Organização Mundial de Saúde durante a coletiva foi demandada por trabalhadores da saúde, que estariam aumentando em grande parte dos países, e é algo que não é simples, né? Pois, quer dizer, há um aumento enorme da doença entre os trabalhadores do próprio setor da saúde.
E aí o Tedros, né, o diretor-geral da OMS, destacou que os trabalhadores da saúde do Brasil fizeram um trabalho fantástico durante o primeiro pico da doença, mais uma vez destacando o esforço dessas pessoas, mas que, no entanto, essa situação não dá conta, obviamente, de reverter a situação, né? Ele foi questionado sobre as ações dos governos e ele afirmou: todos têm condições de influenciar as pessoas que devem ter comportamentos adequados. Ele saiu pela tangente para, obviamente, não criticar a inexistência de ação real por parte do governo, não só do governo Bolsonaro, mas por parte de todos os governos estaduais no Brasil. Bom, aí nós temos os dados, a produção separou para a gente os últimos dados sobre a situação no Brasil. No momento em que o mundo, né, alcançou aí 1.464.000 mortos, né, quase 1.465.000, né, o Brasil, nesse dado ainda disponível, não tinha ultrapassado a 173.000 mortos, mas já agora à noite, os últimos dados revelam que o Brasil ultrapassou essa marca, né? E São Paulo, né, que o Edson vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre São Paulo, ultrapassou a marca de 43.000 mortos, né? Enquanto a direita comemorava aí a vitória eleitoral dos candidatos golpistas, né? Minas Gerais já tem mais de 10.000 mortos, né? E a situação, no Rio de Janeiro, antes de Minas, né, em segundo lugar, outro estado em que a direita comemorou entusiasticamente a vitória do partido da ditadura militar, já são quase 23.000 mortos. Quer dizer, a situação está para lá de fora de controle, né? Nas últimas 24 horas foram registradas 287 mortes, porque eles voltaram àquele esquema do controle do fim de semana, né? Como se no final de semana morressem um número menor, mas é porque a divulgação é menor. Amanhã nós vamos ter de novo, né, uma nova alta dessa situação, né, porque os dados hoje começam a ser divulgados com maior intensidade. Bom, aí no meio dessa situação, São Paulo anunciou, depois de fingir que o problema não existia durante as eleições, novas medidas diante da situação. Edson, o que aconteceu? Fala aí. O interessante é que nem esperaram esfriar as eleições do segundo turno, né, das eleições em São Paulo. O governador, que a esquerda apelidou de governador científico, João Dória, anunciou hoje que o estado de São Paulo voltou para a fase amarela, né? Só que ele foi fazer esse discurso como sendo assim, mostrando que ele estaria preocupado realmente aí com a situação de São Paulo, né? E ele foi denunciado pelos médicos infectologistas, que os médicos infectologistas de São Paulo, vários aí ligados à USP, ligados a universidades que estão acompanhando a situação de perto, denunciou que, na verdade, ele está anunciando a fase amarela com um certo retardo, porque a situação em São Paulo já estava crescendo durante as eleições e, obviamente, que eles esperaram terminar as eleições para anunciar aí essa fase amarela. Além disso, também, os próprios infectologistas, né, estão anunciando também que, mesmo com esse anúncio do governo do estado de São Paulo sobre a fase amarela, nada vai se fazer novamente, né, Tony? Vamos continuar com aquela enrolação, não tem previsão para testes, vários infectologistas, inclusive, disseram para o governo do estado de São Paulo que deveriam acompanhar o que está sendo feito em vários países na Europa, onde estão se fazendo teste com vários pacientes, com várias pessoas, né? E separando as pessoas contaminadas das pessoas que não estão contaminadas. Ou seja, mais uma enrolação típica aí desses governos de direita genocidas, como é o caso do governo do estado de São Paulo, para enrolar o povo. Enrolaram durante as eleições, abriram tudo
para que eles fizessem essa eleição antidemocrática e manipuladora aí para garantir o controle dos golpistas sobre as prefeituras. E agora que a eleição acabou, eles estão apresentando a realidade. O Estado de São Paulo, inclusive, a gente comentou aqui no resumo do dia, teve um período das eleições que eles ficaram 6 dias sem notificar o que estava acontecendo, né? Se tinha contaminado, quantas pessoas teriam morrido. Eles simplesmente omitiram a notificação e mostra aí o papel deles como genocida da situação em relação ao Covid, né, Toninho? É isso aí, Edson. Bom, antes da gente seguir aqui na nossa pauta, né, muita gente já participando desse debate aqui, denunciando a política calhorda, né, dos governos da direita, né, e o Para Que Postar só tem no Face, por exemplo, destacando que é a realidade dos casos aumentando, né? Agradecer, justamente, saudar a presença de muitos amigos internautas que estão aqui conosco, já nessa transmissão, né? E pedir a vocês a colaboração de duas maneiras distintas, mas as duas importantes. Compartilhando o nosso link nas redes sociais, né? Convidando aí os amigos, os familiares, todo mundo para assistir esse jornal que não tem rabo preso com empresas capitalistas, né? Que não está a serviço de divulgar as mentiras do partido da imprensa golpista, né? Bom, então, saudar aqui a presença justamente do Para Que Postar Só Tendo Face, que já mandou aí a sua contribuição, a sua figurinha, que é a outra maneira importante de você contribuir, né? Mandar aí a sua contribuição na forma de superchat, de figurinha, na vaquinha da Causa Operária TV, né? E se você ainda não é membro, também se tornando membro do nosso canal, o que é muito importante aqui para sustentar essa nossa empreitada. Bom, então saudar aqui também a Renata Diniz, o Bernardo Cortizo, a Cecília Maria, né, sempre presente aqui participando das nossas transmissões e compartilhando adoidado aí, né, com os nossos amigos de Brasília e de várias regiões do país, a Ana Matos, o Luiz Faria, Olinda Fernandes, boa noite, a nossa amiga Angelina Dias, o Anderson Marques, né, seja bem-vindo aí, companheiro, Vera Araújo, o Luiz Farias, que eu já falei, o Sou Eu, né, o Sou Eu que chegou aqui e já mandou aí a sua contribuição, muito, muito importante, né, para nós precisamos muito dela, da mesma maneira como fez a companheira querida Maria Ângela Abducci, né, contribuindo aqui conosco e dando um bom exemplo aí para vocês todos que estão nos acompanhando na transmissão, agora ao vivo ou na reapresentação. Porque esse nosso programa e todos os programas do nosso canal ficam arquivados aqui. Você pode entrar a hora que você quiser, né, no Causa Operária TV, no YouTube, né, assistir, compartilhar o programa, mandar para os amigos. Então, vocês também que estão nos assistindo pela manhã, na madrugada, você que tem insônia e assiste o resumo do dia durante a madrugada, seja muito bem-vindo, né? Compartilhe, nos ajude e contribua conosco. Boa noite também a Silvia Milho, bom, e a todos os demais que estão por aqui, em nome desses que eu citei, né? Sejam todos bem-vindos e obrigado aí pelas contribuições, né? Sigam o bom exemplo dos companheiros que estão contribuindo. Contribuam. Bom, boa noite também, o nosso amigo chegou aí, junto aí, atrasado, ele disse, o Gilson Vasconcelos Dobim, mas tá na hora, vamos lá. Entrando na pauta, então, do balanço antes de entrar no balanço das eleições, né, nós temos destacar aqui um tema importante, eu citei no começo, mas o Maia, né, o Rodrigo Maia, que vocês têm a imagem dele aí comemorando adoidado, né, a vitória do candidato do partido da ditadura militar, do DEM, herdeiro da Arena, que a esquerda quase toda apoiou, é bom que se diga, né? Tá aí o Maia, de máscara, ao lado do Eduardo Paes, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar de uma das primeiras medidas importantíssimas dele, depois de ter sido eleito, que mostra o caráter combativo, né,
esquerdista dessa candidatura, que foi apoiada antes do primeiro turno pelo PSOL, que retirou o Marcelo Freixo, se retirou da disputa para ajudar o País a ganhar, apoiado pelo PCdoB e até pelo PT, que foi fraudado, que foi golpeado na eleição e, sob pressão, acabou apoiando o Eduardo Paes, né? O Maia, então, que comemorou aí a vitória, e tem motivos para comemorar, né? O golpe deu certo para a direita. No Rio de Janeiro, em mais 3 capitais, né, que vão ser governadas pelo DEM a partir de 1º de janeiro, ele descartou renovar o auxílio emergencial, né? A população está passando fome, miséria, né? E o auxílio emergencial, que já é uma merreca, que era de R$600 e foi reduzido pela metade, está previsto para acabar agora no mês de dezembro, como todo mundo sabe, né? Bom, e o Maia, em entrevista no dia de hoje, né, ele descartou a renovação do auxílio emergencial. Disse ele: não deixem as coisas para o último dia do ano, né, dizendo que ele já havia cobrado uma posição clara e objetiva do executivo, tentando empurrar a responsabilidade, né, para o próprio Bolsonaro. Disse ele: não adianta chegar no último dia e questionar, porque não vai funcionar. Não adianta forçar a mão, porque na minha presidência, no dia 31 de dezembro, não haverá, em nenhuma hipótese, prorrogação automática desse estado de calamidade. O governo terá que trabalhar a partir de 2 de janeiro com medidas provisórias. Quer dizer, o governo está trabalhando. O Maia colocou contra a prorrogação da calamidade, né, que poderia levar aí a prorrogação automática de medidas como o auxílio emergencial, que obviamente não resolve o problema, é uma miséria, mas nem isso, né, agora que a direita golpista conquistou a maioria dos governos municipais, estabeleceu uma situação, derrotou a esquerda, né, nem isso eles estão dispostos a conceder, mostrando que vem aí uma enorme e brutal ofensiva contra os trabalhadores. É Covid, é o fim do auxílio emergencial, aumento da fome, do desemprego, é chumbo grosso, né? E aí nós vamos ver os aliados que a esquerda escolheu aí no primeiro turno, né, os defensores da Frente Ampla, estando na linha de frente para atirar contra os trabalhadores com todas essas medidas. Bom, feita essa breve nota, vamos entrar no balanço das eleições, né? Como eu destaquei, nós fizemos um balanço mais completo, né, no dia de hoje. Hoje nós vamos dar destaque, né, ao posicionamento realizado hoje, né, principalmente da esquerda em relação às eleições, da direita e da esquerda. Mas antes, vamos destacar aqui, reafirmar alguns pontos importantes, né, com a ajuda aqui do companheiro Edson nos comentários. Bom, o primeiro é, obviamente, a vitória muito grande da direita, né? Quer dizer, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, né? Hoje, por exemplo, eu vi um balanço no site do PT que procurava falar assim: ai, que bom, vencemos em 4 cidades e ainda ficamos com a vice em Belém. Quer dizer, é uma tentativa de apresentar uma situação totalmente catastrófica para a esquerda, sob um ângulo positivo, que é uma mania que a esquerda tem. A gente vê isso no movimento operário, né? O Edson, por exemplo, com certeza deve ter visto essa situação na greve dos Correios. O pessoal foi na greve, não ganhou absolutamente nada, não teve reajuste, descontaram os dias dos trabalhadores, etc. e tal, mas teve, com certeza, sindicalista da esquerda que disse: foi uma vitória política, foi maravilhosa, a greve foi linda, né? A mesma coisa a gente vê agora nas eleições, né? Nós do PCO tínhamos destacado que a política adotada, a fraude que a direita tinha preparado e a política de consentir com essa fraude por parte da esquerda, né, não denunciar, embelezar as eleições como um jogo democrático, ia dar, infelizmente, no que deu. Bom, aí um dado importante no meio dessa derrota é o seguinte: é que os votos em branco, os votos não válidos, né, se a gente somar os nulos e brancos e abstenções, em média no país,
foram 38,45%. Né? É importante que é entender que a vitória, né, o resultado, que é uma vitória da direita, obviamente, que vai governar a maior parte das capitais, não é uma vitória do apoio popular, mas é uma vitória da manipulação dos resultados e de uma eleição totalmente fraudulenta. Nós temos os dados aqui, tem um gráfico que a produção separou, está aí, ó. Então, lá em cima vocês têm o que votos. Quem não foi votar, 29,5%, e, portanto, foram votar 70,5%. Só que dos 70,5% que foram votar, 12,69% votaram nulo em branco, né? E 87% votaram em alguém. Quer dizer, 87% de 70%. Isso dá aí um resultado pouco mais, em torno de 60 milhões, para a gente arredondar, né, de brasileiro, quase metade apenas do eleitorado teria votado em alguém. Né? E 38%, quase 40%, não votaram em absolutamente ninguém. O que isso aí provoca no resultado? Né? Finalmente, nenhum candidato, na maioria das cidades, não dá para dizer que nenhum, mas na maioria das cidades, os candidatos eleitos tiveram menos apoio do que o voto nulo, branco e as abstenções. Isso aconteceu em São Paulo e aconteceu em várias capitais, no Rio de Janeiro e em várias capitais pelo país afora. Esse dado ele é muito importante, porque mostra assim, não é que houve um deslocamento, as massas se levantaram, né? É o que a gente destacou ontem. Eleição com baixa participação é uma eleição dominada pela direita. Né? Isso assim é assim em qualquer lugar do mundo. Quanto menos o povo participa, mais fácil fica para os setores mais direitistas ganharem as eleições. Isso vale até em eleições em que só tem duas alas da burguesia, dos Estados Unidos, por exemplo. Reduz a participação, ganha o Partido Republicano em geral. Né? Quando a participação é maior, a ala mais dita como progressista, que não é, mas que aparece como sendo uma ala que recebe até se denomina democrata, né? Ganha as eleições. No Brasil, não é diferente. Eleição com baixa participação, vitória da reação. Foi assim em todo o país, né? Embora a direita procure dizer que ganhou, que triunfou, isso é importante porque não se trata, obviamente, de um deslocamento à direita do eleitorado, mas a população escolheu diante daquilo que estava colocado, diante da manipulação feita durante todo o processo eleitoral. Bom, aí eu vou passar para o Edson comentar um aspecto importante disso daí. Bom, um eixo importante da eleição era que dizia que era isolar os extremos, né? Quer dizer, não deixar nem o bolsonarismo para esse centro e nem o PT vencer a eleição. Bom, mas na reta final o que a gente viu é o seguinte: contra o PT, né, a direita e até setores da esquerda apoiaram até o bolsonarismo. Né? Quer dizer, finalmente o grande objetivo da eleição era derrotar o PT. Né? A eleição ela mostrou aí o resultado final, essa abstenção, votos nulos e brancos mostraram o que a gente já vinha denunciando desde o início, né, da campanha eleitoral, de que era a eleição mais antidemocrática, a eleição mais manipulada desde a época da ditadura militar no Brasil, e por isso também expressa aí o desinteresse, né, da população em ou votar já na casa da abstenção, ou até escolher os candidatos aí golpistas que a burguesia apresentou como sendo candidatos que supostamente vai resolver algum problema, coisa que a gente não sabe que vai resolver nada, né? Vão continuar aí governando as prefeituras aí para os interesses dos grandes capitalistas. Em relação a essa questão que você colocou, que foi a política da manipulação para afastar supostamente o bolsonarismo e o lulopetismo, né, como ficou caracterizado aí pela imprensa golpista,
na verdade, só funcionou para o PT, né? Só funcionou para isolar os petistas, né? Onde o PT foi para o segundo turno, como foi no caso de Recife, se fizeram lá uma junção entre bolsonaristas, gente de esquerda, o TRE interferiu, polícia. Foi um Deus nos acude, foi a eleição mais tumultuada que teve, né, Toninho? Aonde não tinha petismo, né, lulopetismo, como no caso de São Paulo, a eleição foi um jogo de comadre, né? Um elogiando o outro, a eleição mais limpa do Brasil. Depois o Boulos foi lá e desejou boa sorte para o ganhador, como ele é um republicano. Governe bem aí contra o povo, vê se você consegue matar mais gente, como você está matando aí, já morreram mais de 17 mil em São Paulo, então mate mais aí, continue aí com essa sua tarefa antipovo, né? E onde tinha essa situação também, ficaram chantageando aí, né, a esquerda, o PT, para que votasse na frente ampla aí, para que esses candidatos pudessem ajudar a burguesia nessa manipulação que foi todo o processo eleitoral, né? No Recife, eu acho que é o lugar onde a gente deveria ter o exemplo mais claro de que, na verdade, não tinha nada de luta contra o bolsonarismo. Na verdade, a luta nas eleições, principalmente no segundo turno, foi contra a esquerda, o lulopetismo, né, que eles apresentaram, mas que a gente se apresenta aí como a luta contra a esquerda e contra a população brasileira, né, Toninho? É isso aí. Ô Edson, tem um comentário aqui no nosso chat que sobre a avaliação positiva de setores da esquerda para tentar encobrir o resultado, né? Então, o companheiro Carlos Santos ele fala o seguinte: essa avaliação é como dizer que não temos mais os dentes, mas olha que gengivas maravilhosas. Quer dizer, uma comparação muito boa, né? Quer dizer, o cara uma analogia boa, né? Perdeu todos os dentes, foi tudo quebrado na porrada, né? Mas o cara fala: olha que gengiva bonitinha, rosada, vermelhinha que eu tenho, né? E ainda ficou Dá aqui para colocar Dá para dava uma fazer chave, um implante, né? fazer um implante. Bom, tem um quadro aí, a produção tem pra gente o quadro isso aí, prefeitos eleitos por partido no Brasil, né? Só para fechar esse bloco, né, da avaliação, porque esses números são os números reais, tá certo? O resto é conversa fiada, né? Nós vamos falar depois das avaliações da esquerda, mas dizer, olha que lindo, que bonito, o Boulos teve 2 milhões de votos em São Paulo, ai, que coisa linda. Bom, olha o resultado lindo e maravilhoso que a direita, isso sim, né, para a direita. MDB, 786 cidades. PP, né, Partido Herdeiro da Arena, 685 cidades. Outro partido herdeiro da Arena, o PSD do Kassab, 655 cidades. PSDB, 521 cidades. DEM, 465 cidades. Bom, a gente podia seguir, né? Tá aí para vocês olharem, mas só para a gente observar aí que só esses 4 partidos, os 5 partidos, né, mais importantes dos herdeiros da Arena, né, que são o PP, o PSD e o DEM, e os herdeiros do MDB, o MDB e o PSDB, isso aí dá 13, 19, 24, 28, quase 3 mil cidades, né? Mas não é só isso, eles ganharam a maioria das capitais, e os 2 partidos que têm mais capitais nesse momento, né, que vão ter a partir de janeiro, é o DEM e o PMDB, com 4 cada uma. Mostra um esfacelamento da burguesia, não tem nenhum partido forte, né, que domina sozinho, mas que esse centro, né, essa direita golpista, os verdadeiros responsáveis pelo golpe de Estado, o DEM, o MDB, o PSDB, o PP, eles são os partidos que vencem na eleição. Então não adianta mostrar gengivas, como disse o Carlos Santos, né, porque o resultado é um desastre, né, para
para não só para a esquerda, para o povo brasileiro. É disso que se trata. Né? Porque nós aqui, a gente não deve olhar as coisas de um ponto de vista do próprio umbigo, né? Como fazem certos setores da esquerda. Né? Que a mãe morre, mas tem festa, o cara fala, a festa está muito bonita, né? Que velório bonito, que bacana, eu estou muito satisfeito, que veio muita gente no velório, né? E deixou de lado aqui. O importante é que a direita venceu e se fortaleceu, né? Para adotar as medidas que nós vamos ver mais na frente, que vão precisar ser enfrentadas. Bom, avançando aqui na nossa pauta, vamos mostrar isso exatamente no próximo ponto, agora que o Edson vai levantar para a gente, porque o prefeito do Rio, que foi eleito com o apoio da esquerda, né? Porque muita gente dizia, mas como? Vocês não vão votar no Paes? Vão deixar o Crivella ganhar? O Crivella, ele é o candidato do Bolsonaro, o amigo do Bolsonaro. Vocês não são contra o Bolsonaro? Bom, então o Edson vai contar para a gente qual foi uma das primeiras medidas do prefeito eleito do Rio de Janeiro, apoiado pela esquerda, o Eduardo Paes. Vai lá, Edson. Não, eu acho importante aqui, Toninho, vamos contar aqui que o Eduardo Paes, né, do DEM, partido aí que acabou com a CLT, a reforma trabalhista no Brasil, o Eduardo Paes venceu aí com o apoio da esquerda, né, as eleições no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente acompanhou desde o início a manipulação em que o PSOL deixou de lançar o Freixo, né, como candidato para facilitar a vida do Paes. O Freixo era o candidato autêntico do PSOL. Depois, o PSOL lançou uma candidata para atrapalhar a candidatura da Benedita, né? Poderia ter lançado também aquele Chico, como é? Chico Alencar, né? Era o outro nome do PSOL, não precisava ser o Freixo, mas podia ser o Chico Alencar, que é mais conhecido. Também não quis lançar o Chico Alencar, lançaram lá uma candidata laranja, para não precisar apoiar a Benedita, né, no Rio, e em todo momento ajudar a eleição do Eduardo Paes. E quando chegou para o segundo turno, que estava lá Eduardo Paes do DEM, com Crivella do PR, eles começaram a campanha de que não, nós temos que votar no mal menor. E outra, o Crivella é o bolsonarista. Só que acabou a eleição, para quem que o Eduardo Paes foi ligar, a primeira ligação? Para os bolsonaros. Mostrando assim que não tem luta contra o bolsonarismo, nada. É uma manipulação. Ele mesmo, o Eduardo Paes, anunciou aí que ele está ligando para o Bolsonaro, para o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que eles querem fazer uma dobradinha lá no governo, na prefeitura do Rio de Janeiro, que eles acham importante a participação dos bolsonaros nesse governo, já que os bolsonaros votaram errado no Crivella, votaram errado na época do Witzel, mas agora, que agora é o candidato o Paes, a situação vai melhorar no Rio com a ajuda dos bolsonaristas, Toninho. Eles querem, e já estão até, toda aquela discussão, aquela polêmica entre os governadores científicos de que o bolsonarismo era o genocida do Covid, né? O único genocida, e com todas aquelas declarações de que a pandemia era uma gripezinha, etc., o Paes anunciou que ele está botando maior fé que ele vai conseguir, com essa aliança aí, recém-feita após a vitória dele na Prefeitura do Rio, vai conseguir combater o Covid com a ajuda do Bolsonaro. Não está discutindo lá o que eles vão fazer. Será que eles vão combater o Covid como o Bolsonaro combate? E daí? Eu acho que né, Toninho? E aí mostra o papelão que a esquerda fez nas eleições do Rio de Janeiro. Isso aqui tem que ser denunciado de uma forma vigorosa para mostrar para os militantes de base da esquerda como essas direções da esquerda pequeno-burguesa estão enroscadas, encunhadas aí em alianças com os golpistas e até com o bolsonarismo, hein? Porque para apoiar um candidato que no dia seguinte às eleições já foi lá para pedir a bênção para o Bolsonaro,
significa que não tem luta nenhuma pelo fora Bolsonaro, pelos interesses aí dos trabalhadores, da população pobre, da luta aí contra a política neoliberal, etc. Isso aí. Vamos. Importante essa questão. Muita gente fala, mas nossa, quanta crítica. O problema não é simplesmente a crítica ou a tomada de posição nas eleições, não tem a ver simplesmente com o momento eleitoral. Porque o problema central, o que era? Armar os trabalhadores para enfrentar a ofensiva que vem por aí. Né? E nessa ofensiva, né, os trabalhadores, os sindicatos, a CUT, né, a esquerda, né, que não trair totalmente os trabalhadores, não vai estar do mesmo lado do Paes. Né? O Paes, como ele já demonstrou, ele disse aí que ele é amigo do Bolsonaro, tem ótimas relações com o Bolsonaro. Vocês viram aí material da campanha de 2018, que ele era apoiado pelo Malafaia, que apoiava o Bolsonaro, e o Paes no Rio de Janeiro. Né? Então, não tem sentido toda a conversa fiada de que a questão no Rio era apoiar o Paes contra o Crivella, é conversa, obviamente, para boi dormir, né, de gente que quer semear a confusão no interior da esquerda. Né? Bom, mostrou aí, como diz o José Morelli, que serviu para esclarecer o quanto essa esquerda pequeno-burguesa, segundo as palavras do Morelli, é safada. Né? Aderiram às teses dos golpistas, dos próprios golpistas, diz ele, com facilidade. Bom, no nosso chat aqui, agradecer também a colaboração e a contribuição, a participação do nosso camarada Gilson Vasconcelos Dobim, que mandou aqui a sua figurinha, seu stick, contribuindo, né, o que para nós é muito importante e é um exemplo para ser seguido, né, por todos os amigos que estão aqui no chat. Né, o Gilson, que já é membro do nosso canal, né, que participa aqui com a gente, você também pode se tornar membro e contribuir regularmente e mandar a sua contribuição instantânea. Né? As duas coisas são muito importantes para reforçar, mais do que nunca é necessário, reforçar essa ferramenta independente, revolucionária da esquerda que não se dobra, né, às pressões da direita. Bom, indo em frente, por falar em balanço, né, hoje me chamou bastante atenção, né, já é uma continuidade daquilo que a gente viu durante o processo eleitoral, mas um importante articulista da Globo, entre outros, né, publicou uma matéria procurando dar uma orientação para o PT, né, dizendo... bom, esse articulista é conhecido porque ele trabalha aí na Globo News, né, escreve nos canais da Globo, é o Gerson Camarote, né, um direitista, ele é o especialista em Vaticano, né, ele é apresentado aí como especialista em Vaticano na Globo. Quer dizer, o homem do Papa na televisão, por aí já dá para ver as suas posições direitistas. Né? Bom, ele alegando que tinha ouvido dirigentes do PT, que ele não citou a fonte, né? E que tem muito a cara de uma intriga, né? Muito clara. Não que não tenha gente no PT capaz de dizer essas coisas, né? Mas a declaração é parte, obviamente, de uma campanha. Ele destacou o seguinte, colocou entre aspas, como tendo ouvido de um dirigente, um integrante do PT. Né? Esta derrota será cobrada de Lula e Gleice. Essa estratégia eleitoral se mostrou retumbantemente errada. Lançar candidatos nas grandes cidades a despeito das alianças. Outro erro muito grave, segundo, né, essa matéria do Globo. Defender os direitos políticos de Lula. Tudo isso se mostrou um enorme equívoco. Então, o Globo, que todo mundo sabe que é um jornal da esquerda, né, que é um aliado da luta dos trabalhadores, nunca esteve do lado, né, de nada que fosse contra o povo brasileiro, né, nunca esteve do lado da ditadura, nunca esteve do lado dos inimigos do povo. Ele deu uma orientação. Foi um erro o PT. O PT não devia nem ter lançado o candidato. Né? O PT não deveria ter lançado o candidato. Pior ainda, olha que coisa horrível que o Lula fez, que o PT fez. Defender os direitos do Lula. Quem sabe o PT deveria ter feito uma campanha assim, Lula na cadeia, né? E aí mereceria o apoio, né, o apoio generoso
da Rede Globo, não só do Gerson Camarote, mas de toda a direita. Bom, o comentário parece muito asqueroso, mas está sendo repetido, né? E nós logo vamos ver aqui na sequência que ele é acompanhado por muitas vozes da própria esquerda, né? É a orientação, é como se fosse o comitê central da Frente Ampla, né? A Rede Globo, né? O órgão máximo, o jornal político da direita, da Frente Ampla, escreveu lá, vocês têm que culpar o PT, inclusive a orientação é precisa. Lula e a Gleice, a presidenta do PT, têm que ser responsabilizados por essa política. E qual é o erro? Ter lançado o candidato. O PT já deveria ter aberto mão, não ter disputado nada, né? Ter apoiado diretamente a direita. Quem sabe o PT, ao invés de só apoiar o Boulos no segundo turno, devia ter apoiado ou diretamente o Boulos no primeiro turno, ou quem sabe ter apoiado diretamente o Bruno Covas, né? No Rio de Janeiro, para que ter lançado a Benedita? O PT já devia diretamente ter apoiado o Eduardo Paes, e assim por diante. Em Recife, nossa, para que lançar... o partido, né? Pô. O melhor do PT seria acabar com o PT, segundo essa orientação dos amigos da onça, né? Então, nós vamos ver essa cantilena muito clara. Bom, vou passar logo para o Edson para ele comentar um primeiro amigão do PT, né, da esquerda, que já embarcou nessa onda, seguindo, né, porque os setores da esquerda são centralizados. Aí eles atacam o centralismo democrático, mas eles são centralizados pela Rede Globo. E se a Globo falou, né, aí já tem gente que repercutiu. Vai lá, Edson. Como você disse, ali é o Comitê Central da Frente Ampla, né? Tirou aí a análise das eleições. Só queria, antes de entrar no que você falou, eu queria dizer que o Camarote mentiu. Eu também não vi nenhuma campanha do PT defendendo os direitos políticos do Lula. Também tem essa. Como se tivesse havido campanha nas candidaturas petistas em defesa dos direitos políticos do Lula. Isso aí é uma mentira, que é aquela mentira assim para já fazer com que o cara nem comece a fazer a campanha, né? Mas voltando à questão aí dos abutres, dos militantes, né, da Frente Ampla com os golpistas, um dos militantes aí de proa da Frente Ampla, o Ciro Gomes, o Ciro Coca-Cola Gomes, né, como a gente apelidou aí, ele já saiu também no dia de hoje, atirando aí contra o PT, né, em entrevista, obviamente que a burguesia dá voz aí para que ele reproduza todas essas análises maravilhosas contra a esquerda, e ele, em entrevista na segunda-feira na Rádio Bandeirante, disse que os resultados das eleições municipais deste ano mostraram que o brasileiro mandou o lulopetismo e o bolsonarismo embora, fazendo referência ao pequeno número de candidatos eleitos de integrantes do PT e também aliados ao Jair Bolsonaro, né? Ele ainda acrescentou, tem uma frase aqui muito interessante para o pessoal entender essa política calhorda daqueles que acham que o Ciro Gomes é de esquerda, né? Estou muito feliz. A gente fez a análise aqui. Ele está feliz porque a direita ganhou, como você disse, mais de 3 mil prefeituras, a direita vinda essa direita que é remanescência aí da ditadura militar, teve o grande êxito de manipular as eleições no limite e ganhou a maioria das prefeituras, principalmente nas capitais, e o Ciro Gomes, que é um esquerdista a favor do povo, falou, estou muito feliz que a direita ganhou. Fizemos um enfrentamento poderoso na minha terra, a sociedade civil se levantou, não fomos nós, foi a sociedade, os artistas, os sindicatos, diversas ideologias e partidos, e babá. E ele completa, o brasileiro mandou o lulopetismo radical e o bolsonarismo boçal para fora. Falou, vamos brigar lá fora. Foi um grande voto ao centro-direita e centro-esquerda.
Obviamente que a gente fez análise aí que a direita papou as eleições, né? Precisamos organizar para ver se isso tem desdobramentos no futuro do país. Óbvio que vai ter. A vitória da direita vai ter uns desdobramentos no futuro maravilhosos para os golpistas e a política neoliberal de destruição dos direitos dos trabalhadores. E aí, obviamente, ele não poderia deixar de acrescentar a pérola do momento, né? De que o Boulos é o substituto do Lula. Ele, inclusive, fez um elogio ao Boulos, dizendo que o Boulos tem a mesma origem do Lula, que é uma mentira, né? E que a eleição dele mostrou aí que tem que acabar com o lulismo, e agora nós vamos para o bolismo. Será que é bolismo, Tony? E essa é a colocação do Ciro Coca-Cola Gomes, mostrando aí o afinamento que eles têm com a imprensa burguesa, né, Toninho? Ele que tanto criticou a Rede Globo, impressionante ele ter a mesma análise que a Rede Globo, falou que a Rede Globo que era... Será uma coincidência? Será uma coincidência que ele pensa do mesmo jeito que a Rede Globo? A Rede Globo, eu vi a análise ontem da Rede Globo, não mudou em nada do que ele está dizendo aqui, inclusive em relação ao Boulos. Então mostra aí onde a gente está se enfiando aí. A Frente Ampla está todo vapor e estão transformando essa eleição manipulada para modificar completamente a luta contra o golpe. E era o que o próprio Ciro Gomes, né, defendia há 3 anos atrás, né? Vamos acabar com essa polarização política no país aí, vamos acabar com essa ideia de PT e extrema-direita e vamos para o centro, vamos se resolver aí com esses carcomidos políticos da época da ditadura militar que fez o golpe de Estado, prendeu o Lula, retirou direitos dos trabalhadores, estão vendendo as empresas nacionais e estão promovendo o maior genocídio no país de todos os tempos, já, como você falou aí, mais de 177 mil mortos pelo Covid. Ok. Bom, em homenagem aí a essas declarações do Ciro, a nossa produção recuperou aí uma imagem, né, que foi usada aqui durante a campanha eleitoral de 2018, que ela vai colocar no ar aí para a gente, né, lembrando aí o principal papel do Ciro, que é o Ciro Abutre. Né? Pode soltar aí, produção, que é para mostrar aí, né, o verdadeiro papel do Ciro, né, e de outros setores da esquerda, que é procurar surfar, se é que a gente pode dizer isso, está aí, ó. Tá aí, é um vídeo, né? Eu até nem lembrava. Valeu aí a eficiência da produção aí a cargo do companheiro Volney Martini, né? São os abutres, né? Em cima da derrota, né, do PT, né? Nós dizíamos desde a época do golpe, né, que um partido de esquerda, não só um partido, qualquer pessoa que tem uma posição progressista não pode querer crescer sobre os escombros, né, da devastação provocada pela direita. Né? Nesse final de eleição, no segundo turno, é o que a gente vê mais uma vez. Né? Os aliados da direita golpista, defensores da Frente Ampla, né? Gente, inclusive, de dentro do PT, apoiando aí a política da direita. Bom, antes da gente passar ao próximo ponto, agradecer aqui ao superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, contribuindo conosco, né? Saudar a participação dele, de todo mundo, a nossa enorme audiência no dia de hoje. O Marcos Omag, que também mandou aqui a sua contribuição e mandou o seu recado também. Ciro é eterno iludido, jamais será a cabeça da Frente Ampla, por apenas mencionar o nacionalismo. A elite do Brasil é infecunda, como dizia Darcy Ribeiro. Mas ele faz um esforço. Né? Nós vamos ver que o pessoal da esquerda não apoia só por essa esquerda burguesa e pequena burguesa para auferir vantagens imediatas. É já uma posição, uma tomada de posição diante da situação. Porque se a gente olhar os resultados aí do PDT, o PDT ficou com Fortaleza, que o Ceará, nesse momento, é quase um feudo
né, da família Gomes. Né? Foi destacado ontem o companheiro João, na análise, no resumo da semana, no programa de ontem de balanço, destacava o seguinte, que o pai do Camilo Santana, que é do PT, fazendo declarações de apoio ao candidato do PDT, falou, já falei para esse menino que ele tem que sair desse partido e entrar diretamente no PDT. Né? E, obviamente, que a presença do Camilo no PT é só para segurar a legenda do PT no Ceará, também nas mãos do Ciro Gomes, né? E para fazer pressão dentro do PT a favor da política cirista, que é um infiltrado. Né? Bom, mas vamos em frente. Por falar em abutre, né? Tem mais. Né? Não é só o Ciro, tem mais gente. Agora vamos entrar, né, no pessoal que levou mais um setor que não levou muita vantagem na eleição. Né? Sofreu uma fragorosa derrota, mas mostrando seu compromisso com a direita, né, segue defendendo a Frente Ampla. Estamos falando do PCdoB. Né? Em matéria publicada hoje no site Vermelho, site ligado ao PCB, o governador do Maranhão defendeu uma aliança entre os partidos de esquerda com a centro-direita nas eleições de 2022. Né? Quer dizer, depois de todo esse resultado, em que essa, entre aspas, centro-direita passou o facão na esquerda, inclusive meteu a mão grande, né, lá em Porto Alegre, na Manuela, que era apontada nas pesquisas no primeiro turno para ganhar com mais de 10% de vantagem. E foi apertada para o segundo turno. E agora também, na pesquisa, pouco antes da eleição, era apontada à frente, né, do candidato do MDB, acabou sendo derrotada por uma margem muito significativa. Bom, e o Flávio Dino, que todo mundo apresentou assim que seria o dono do Maranhão, enorme apoio, era um exemplo, candidato a presidente da República em 2022, substituto do Lula, né, tamanha popularidade que ele supostamente teria no Maranhão, né, que seria um novo modelo para o Brasil. Bom, ele nem sequer classificou o candidato do PCdoB para o segundo turno. Né? Bom, e pior ainda, lá no Maranhão, no segundo turno, ele apoiou um candidato diretamente do Bolsonaro, né? Porque nós falamos aqui do Rio de Janeiro, onde a política não podia apoiar o republicano, porque o republicano é o partido do Bolsonaro, da Igreja Universal. Mas aí lá no Maranhão, tem imagem do candidato lá do Maranhão, né? O candidato apoiado pelo Dino, pelo PCdoB, era justamente do partido do Crivella, né? Do partido bolsonarista. Mas nem assim eles ganharam a eleição, Edson. Ainda assim, mesmo apoiando um candidato do Bolsonaro, o PCdoB foi derrotado, né, na frente com o Bolsonaro. Lógico que essa frente era para derrotar o Bolsonaro, né, porque o PCdoB, né, tinha como grande objetivo na eleição derrotar o Bolsonaro, mesmo apoiando um candidato do partido mais chegado no Bolsonaro nesse momento. Bom, não teve resultado, mas o Ciro, seguindo a orientação da Rede Globo, como o Ciro Gomes, saiu aí atirando contra a esquerda, né? Contra qualquer possibilidade de uma perspectiva independente da esquerda nas eleições, defendendo, né, uma suposta aliança, né, com a centro-esquerda. Obviamente que vamos entender muito claro na política burguesa, né? Quem mostrou força para comandar essa aliança, quem seria? Por acaso seria o PCdoB, que não ganhou nenhuma capital? Neca de Catibiripa. Seria, por acaso, o Ciro Gomes, cuja única capital que ganhou foi Fortaleza e Aracaju, para não dizer que não ganhou, não vamos enganar. Não, também não seria, obviamente. Quem são os poderosos da centro-direita que a esquerda deveria apoiar? O DEM, o PSDB, o MDB, quer dizer, a frente progressista que o Dino está propondo com o Bolsonaro é a frente com a direita que derrubou a Dilma, a frente com a direita que aprovou a reforma trabalhista, que aprovou o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que aprovou a reforma da Previdência. Bom,
Se for para a esquerda apoiar uma frente assim, né, para que precisa? Com uma esquerda assim, nem precisa de direita. Né? Dá até para filiar aí quem sabe o João Dória ao PCdoB e lançá-lo candidato nesse movimento, dessa frente ampla, super combativa. Mas é esse o conselho, né, do PCdoB. Aqui no site perguntaram para a gente, né, é uma pergunta meio futurologia, qual seria a nossa posição em 2022. Nossa posição já está clara, nós deixamos clara antes da eleição. Nós defendemos, né, a luta por uma posição independente da esquerda, né, diante dessa fraude, diante desse esquema Joe Biden, né, que nós apelidamos também de João Biden, ou Joe Dória, né, porque está claro que o sonho da direita é eleger um candidato como João Dória em 2022, com o apoio da esquerda. Se depender do PCdoB, o Dino já assinou embaixo, né, falou que isso aí é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, em oposição a isso, o PCO defendeu antes, durante e depois da campanha eleitoral a necessidade de um posicionamento independente, a unidade dos setores classistas, né, que a esquerda rompa com essa política de capacho da direita, né, e chame a lutar por uma alternativa própria dos trabalhadores na eleição. E a única possibilidade nesse momento, nessa situação, é a defesa da candidatura, justamente aquela que a Globo não quer que seja defendida, né? A candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Logicamente que nós estamos vendo aí que a pressão é enorme para que isso aí não aconteça, inclusive dentro do PT. Mas nós não somos centralizados pelo Comitê Central, né, da Frente Ampla, pela Rede Globo. Então nós chamamos a todo mundo a lutar por essa perspectiva própria, né, e como uma alternativa de mobilização, né, uma alternativa que não tem nada a ver de apresentar uma alternativa que a direita goste, né, porque é disso que se trata a política do PCdoB. Bom, mas tem mais. Vou devolver a bola para o Edson, porque quando a gente pensa que está tudo... Eu já passo para você, Edson, aí você comenta, emenda. Porque além do PCdoB, que não ganhou nada, né, tem um partido que ganhou uma migalha, mas que saiu comemorando entusiasticamente, né, de maneira super alegre, o resultado das eleições. Bom, esse partido foi o PSOL. Não foi o PSOL que comemorou sozinho, né? O PSOL foi cantado, principalmente o Guilherme Boulos, foi cantado em verso e prosa pela direita. Né? O Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo sabe aí que é um ferrenho defensor da esquerda, né? Uma pessoa muito defensora da luta do povo brasileiro, dos trabalhadores, da população pobre, né? Ele, por exemplo, saiu elogiando o Boulos, dizendo que o Boulos é uma liderança emergente e comparou o Boulos ao Lula. Né? Não faltou pompa e circunstância. Né? Então, em vários lugares a gente viu essa declaração procurando... Bom, mas o próprio PSOL, vou passar para o Edson comentar, né, fez aí um balanço super positivo da eleição. Vai lá, Edson. Não, antes de entrar nessa questão do FHC, eu queria só comentar um pouquinho do Flávio Dino, porque muita gente ainda tem muita ilusão aí com esses políticos da esquerda pequeno-burguês. Não sei nem se eu posso chamar ele de esquerda pequeno-burguês, já poderia chamar ele de burguês mesmo, né? Porque o Flávio Dino não é segredo para ninguém, ele já fez a frente com a direita, né? Ele é governador do Maranhão com o PSDB como vice. E foi ele que produziu aí a entrega da base de Alcântara. Então, nós temos que comentar tudo, mas não temos muita ilusão de que ele está mudando de posicionamento, né? O posicionamento dele é bem claro, ele pode iludir aí os incautos, que acha ele grande liderança com algum discurso aí esquerdista, até porque está no PCdoB, mas o PCdoB não teria nenhum problema de defender aí a aliança aí com a direita e até com a extrema-direita, né? No próprio PCdoB a gente relatou aqui a candidata aí com o nome de Bolsonaro, né? Mas voltando aqui à questão
da notícia, mais um, né, Toninho? A gente teve aí o Ciro Coca-Cola Gomes, teve a Rede Globo, e teve também, obviamente, o príncipe da privatização, da privataria, né? O cara que privatizou, segundo ele mesmo, ele está cobrando do Bolsonaro o mesmo desempenho dele, que em 2 anos de governo ele privatizou mais de 66 estatais no país, e é por isso que nós estamos nessa situação lastimável no Brasil. E o Bolsonaro até agora ainda não conseguiu alcançar essa meta do FHC. Ele, obviamente, o grande defensor da política imperialista no Brasil, né? Articulador do golpe de Estado junto com o imperialismo, ele foi, obviamente, também dar seu pitaco na eleição municipal de São Paulo. E aí teceu elogios ao Guilherme Boulos, né? Segundo ele, é uma liderança emergente, ficando no segundo lugar com a quantidade de votos, né? Obviamente que a gente sabe a manipulação que teve, mas ele não deixou de atacar o Lula, falando que o Lula é um candidato, é um político extremista, tudo mais, ligado aos movimentos sindicais, mas que o Boulos, mesmo não tendo saído aí do movimento sem teto e de ocupação de terreno, etc. e tal, ele seria aí um esquerdista diferenciado. Ou seja, já fazendo a campanha para o Guilherme Boulos aí assumir como sendo a liderança da esquerda. E o PSOL, obviamente, está comemorando, né, Toninho? É como a gente relatou aí diversas vezes nos nossos programas, é a esquerda que a direita gosta. A direita, não, eu não vi em nenhum lugar do Brasil a imprensa de direita e os políticos de direita que colocaram o Brasil nessa situação de golpe criticar uma vírgula do Guilherme Boulos. É um queridinho da direita. O PSOL também eles apresentam como sendo o partido aí que ascendeu politicamente, obviamente por patrocínio aí da imprensa burguesa, e se conforma aquilo que a gente já vinha analisando desde o momento em que o Lula saiu da cadeia, né, de que o PSOL e o PCdoB são as armas aí dos golpistas contra a esquerda para estabelecer a frente ampla e para tentar estabilizar o regime golpista contra o povo e todos esses ataques aí neoliberais contra nosso país. Ok. Bom, nós vamos caminhar para a reta final, mas vou destacar aqui algumas declarações de importantes lideranças do PSOL. Eu vou começar por uma que a produção separou uma imagem aí para a gente, que é a Luciana Genro, né? Ela que foi candidata a presidenta da República pelo partido. E, bom, essa imagem aí mostra aí uma postagem dela da época da Lava Jato, né? Então, ela defendendo o seguinte, que a posição do movimento da esquerda socialista, que é o grupo que ela dirige no PSOL, é corrente fundadora do PSOL e da qual faço parte, sobre a condenação de Lula. Compartilho totalmente, né? Quer dizer, para mostrar o seguinte, não é uma novidade, né? O PSOL é o partido que defendeu a Operação Lava Jato, defendeu a condenação do Lula, né? E é um partido abutre já há algum tempo, né? Então, a Luciana Genro, ela declarou o seguinte, que agora o PSOL tem condições reais de disputar o poder. Logicamente, desde que a burguesia apoie, né? Porque, por exemplo, o PSOL só disputou, entre aspas, não é o poder, né? Porque foi a prefeitura de Belém, porque lá teve o apoio do PSDB, né? Teve o apoio de setores da extrema-direita, né? Mais uma postagemzinha da Luciana, só para a gente, que a produção separou mais uma, né? A produção está incrementada, né? Só para lembrar, para mostrar que não é que o PSOL está fazendo isso hoje. Então tá lá, homenageando o Dallagnol. Muito boa entrevista com o Deltan Dallagnol. Rebate com clareza preconceitos que muitos têm contra a Lava Jato.
Porque tinha muita gente com preconceito, achando que a Lava Jato fosse uma armação para prender o Lula. Né? Oi? Fala, Edson. Não, então, por exemplo, as denúncias da Intercept era tudo preconceituosa, né? Hoje o Sérgio Moro assumiu um cargo de diretor na empresa que está cuidando do acompanhamento judicial da Odebrecht. Vai ganhar dezenas de milhares de reais para gerir a intervenção judicial na Odebrecht. Mas tudo isso aconteceu de maneira limpa, não tem nada a ver com o fato de que eles deram o golpe, destruíram a Odebrecht, né, para atacar o PT e o Lula. O PSOL é o partido desse esquema, apoiou essa operação. Por isso, no dia de hoje, né, por exemplo, o presidente do PSOL, o Juliano Medeiros, ele, compartilhando da política da Globo de que precisa enterrar o PT, disse que ele quer a esquerda social, com a esquerda partidária pós-petista, disse ele. Porque o PT já não existe mais. Foi liquidado. Se a Globo falou que o PT está liquidado, né, que tem que responsabilizar o Lula e a Gleice e o PT, quem é o PSOL para dizer não? Né? Aí o presidente do PSOL disse mais ainda. O que está em debate hoje na esquerda é qual a força que é estratégica que vai hegemonizar a esquerda no próximo ciclo político. Né? Alimentando a ilusão aí de que, né, eles acham porque a direita conseguiu dar um golpe eleitoral, mudou a situação no mundo. Né? Vamos ver se a luta de classes vai concordar com isso no próximo período. Bom, para encerrar esse tema, e a gente quase passar para o último tema do nosso programa, é, logicamente, a declaração do senhor Guilherme Boulos, né, mostrando o caráter radical, combativo, né, a fraude total que foi a presença dele no segundo turno. Nós tratamos do balanço, está no programa de ontem. Você pode assistir aqui no resumo da semana de ontem, né? Tem lá um resumo detalhado da votação, inclusive em São Paulo. Mas a frase dele é lapidar. Ele fez igualzinho o Haddad diante da derrota para o Bolsonaro. Eu quero cumprimentar o Bruno Covas e desejar que ele tenha sorte nos próximos 4 anos. Está aí, né? Ele desejou aí que o candidato que já matou 17 mil pessoas, quem sabe ele consegue chegar a 50 mil. Vamos desejar sorte para o Bruno Covas. Quem sabe o Bruno Covas, né, que mandou fechar os hospitais de campanha eleitoral, né, consiga fechar mais alguns hospitais para deixar a população morrer na rua. Quem sabe o Bruno Covas, que dirige a cidade mais rica do país e que não fez teste nenhum, né, acabe até proíbe, quem sabe até proíba fazer teste em São Paulo. Sorte! Isso foi o que desejou, né, o Boulos, que recebeu aí. Ontem chamou a atenção que o Boulos tinha mais horário na televisão até do que o Covas. Né? Deram aí, quase como se fosse uma transmissão, deram todo um tempo, né, vários minutos, para o pronunciamento do Boulos, comemorando o resultado, dizendo que ele vai ser candidato. Porque para um pequeno burguês, que se exploda a população, o que importa é ele estar satisfeito, porque ele conseguiu ter uma votação, aparecer, ganhar tempo na televisão, se projetar. O resto que se exploda futebol clube. Né? Nós já vimos isso aí várias vezes. É típico do político burguês e pequeno burguês. Veja-se o Eduardo Paes. O Rio de Janeiro foi destruído. Mas ele, que governou a cidade 2 mandatos na era Cabral, que até se passou por aliado do Lula, agora é aliado do Bolsonaro. Político burguês é isso daí, pô. E ele está feliz da vida. Se o povo do Rio de Janeiro está mais da metade da população está desempregada, que se dane. Né? O Boulos está mostrando que ele não é nada mais, nada menos diferente disso daí. Bom, para encerrar o nosso programa, porque a gente só tem mais 2 minutinhos, destacar aqui, porque passou batido diante da correria eleitoral, mas um fato muito importante, né, que mostra, e eu queria chamar a atenção, porque tem muito a ver, que as coisas não vão ser decididas por esses inimigos do povo e pessoas que se curvam diante dos inimigos, mas pela luta de classes. Na Índia, uma greve geral realizada na sexta-feira da semana passada, mobilizou 250 milhões de trabalhadores. Né? Apesar da repressão policial e da pandemia, trabalhadores e agricultores e seus aliados
né, participaram em toda a Índia da greve pan-indiana contra as reformas neoliberais promovidas pelo governo direitista de Narendra Modi. Eu acho que isso aqui é importante para terminar o programa, Edson, né? Porque mostra o seguinte: o jogo está para ser jogado, né? E nesse jogo, no mundo real, Boulos, Ciro Gomes, Dino, eles são peças secundárias. O que vai decidir a parada é a luta de classes, né? E aí, nesse terreno, nós vamos ver que nem o PT, mesmo Lula, e muito menos o PCO com a sua política revolucionária, não são cartas fora do baralho, como esses setores da direita, né, e da esquerda procuram apresentar. Para o seu comentário final, e você encerra o programa, Edson. Não, isso aí é importantíssimo, né? É a maior greve da história, né, Toninho? 250 milhões de pessoas, é mais do que o Brasil inteiro. Então, vamos acompanhar e ver o desdobramento, que eles estão indo em direção aí ao centro da Índia, né? E boa noite. É isso aí. Boa noite. Eu convido todo mundo a assistir amanhã Análise Política, em transmissão simultânea com 247, a partir das 16 horas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Enorme audiência. Rapidamente agradecer aqui a Luciene Jung de Campos, que se tornou membro do nosso canal, e a todos vocês que participaram conosco. Compartilhem, divulguem, e amanhã, resumo do dia volta às 8h30.